Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, continua a se mover nesse lugar. Que tua voz continue a ser ouvida. Senhor, ministra as nossas vidas. Espírito Santo, ministra o nosso espírito. Espírito Santo, que a tua palavra preencha mentes e corações. A tua palavra não volta vazia. Fala conosco. Se move com poder e glória em nosso meio. Em nome de Jesus. É o que nós precisamos, é o que nós clamamos. Em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes, como também os que estão em casa. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e de pé. Façamos a leitura bíblica do texto base da nossa ministração. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Verso 16. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16. Deus é bom demais. O Senhor é fiel, Ele é santo. Só Ele é Senhor, não existe outro. A Ele a honra, a glória, toda exaltação. Quem achou 2 Crônicas 26, diga amém. Podemos fazer a leitura? Diz a palavra, verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Quem crê que o Senhor já está falando comigo e com você, pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso, irmão. Que possamos estar totalmente atentos ao que o Espírito de Deus já está falando comigo e com você. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 26. Tirarmos lições preciosas a partir da vida desse rei, Uzias. Que eu e você estejamos receptivos, sensíveis à voz do Senhor nesse lugar. Me chama a atenção no texto quando lemos: depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho lhe derrubou. Quem é esse rei? Seu nome, como relata 2 Reis 15, versos de 1 a 7, era Azarias, que significa Jeová tem ajudado. E quando ele se torna rei de Judá aos 16 anos, ele muda seu nome para Uzias, que significa Jeová é a minha força. Ele sobe ao trono quando seu pai é levado cativo para Samaria, depois de uma guerra com o rei de Israel, Jeoás. Está lá em 2 Reis 14, verso 13. E durante 15 anos, Uzias governou Judá como nos relata a Bíblia, procurando fazer o que era reto aos olhos do Senhor.
E quando a gente estuda a vida desse rei, sua vida e seu reinado é dividido claramente em dois períodos. Diga assim comigo: antes da soberba e depois da soberba. Fala mais uma vez, diga: antes da soberba e depois da soberba. Foram várias as realizações de Uzias com o favor de Deus sobre ele. Quando a gente vai estudar sobre o seu reinado, ele prospera nas guerras, ele prospera nas construções, ele prospera na agricultura. O favor de Deus estava sobre ele, e o que ele empreendia, prosperava. Prosperava. Sua Bíblia está aberta em 2 Crônicas 26? Leia comigo o verso 4 e 5. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus. Durante a vida de Zacarias, que o instruiu no que, irmão? Enquanto Zacarias estava vivo, a influência dele sobre Uzias era para que Uzias fizesse o quê? Temesse a Deus. Quando é que a soberba se assenhoria de uma pessoa? Quando lhe falta o temor a Deus. Quando ele perde a devida visão de quem é Deus, onde ele está e o poder que ele tem. Enquanto Zacarias estava vivo, Uzias viveu sobre a influência desse homem de Deus. Como é que diz o verso 5? Enquanto buscou ao Senhor, Deus lhe fez prosperar. Seja você essa pessoa. E só ande com pessoas que te estimulem a temer a Deus. E andar na presença dEle. Leia o verso 7. O que é que diz aí a sua Bíblia? Deus contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Pode se levantar, com a ajuda de Deus, a gente vence. A gente vence. Veja os versos de 9 a 11. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, do canto do muro. Também construiu torres no deserto, irmãos, e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, porque gostava de agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Vê o verso 13. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra todos os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra com todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam pedras, flechas e grandes pedras. Olha o que diz a Bíblia. Ele foi extraordinariamente ajudado. Diga assim: favor de Deus. Diga mais uma vez, diga: favor de Deus. Extraordinariamente ajudado. E tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Irmãos, eu aprendo uma lição que durante toda essa semana, desde domingo passado, o Espírito Santo de Deus tem soado na minha mente e no meu coração, e eu quero te ensinar isso hoje. A desobediência conduziu Uzias ao desastre. A desobediência só promove a queda.
A desobediência só promove a ruína. A desobediência só traz problemas. Ele lutou e Deus lhe deu vitória. Ele empreendeu e Deus lhe fez prosperar. Tudo dava certo, porque no verso 7 diz: Deus o ajudou. A mão de Deus, o favor dele. A razão principal, a causa maior do seu sucesso não foi ele, é a bondade de Deus. Porque Deus, quando bota a mão e abençoa, já era, irmão. Já era. O favor dele. Quando o coração do homem se envaidece, quando a soberba lhe domina, a ponto de atender às insanidades que o seu orgulho lhe pede, o próximo passo é a queda. Por isso, o temor ao Senhor faz toda a diferença. Quando o coração do homem se envaidece, é dominado pela soberba, a ponto de atender às insanidades que o orgulho lhe pede, o próximo passo não tem outra, é a queda. E é verdade, o sucesso tem arruinado muitas vidas. Considere comigo que a força de Uzias foi ao mesmo tempo a sua fraqueza. Quando se torna forte, por causa de Deus, deixa a soberba lhe dominar e cai, porque nenhuma carne se gloria diante do Senhor. Mas qual a gravidade do erro de Uzias? Em que Uzias errou? Qual foi o seu erro? O texto diz que ele peca contra Deus, por meio da soberba e da infidelidade. Sabe qual é o pecado dele? Ele afronta a santidade de Deus. Conhecimento ele tinha, mas lhe faltou o temor. Ele sabia o que podia, o que não podia, mas lhe falta o temor. É amar e respeitar. Ele falou, está falado. Ele disse que não quer, acabou. Ele disse que é pecado, é pecado. Mas quando a soberba domina o coração do homem, ele quer abrir concessões. E depois da soberba vem a ruína. Ele afronta a santidade de Deus, falta o temor a Deus, falta o respeito, faltou a obediência ao que Deus já havia ensinado. O que, pastor? Ele invade o templo, ele pega o incensário, ele vai oferecer incenso diante de Deus, quando Deus determinou que só os sacerdotes fariam isso. Cada um fica naquilo para o que foi chamado. Não queira o que Deus não tem para você. Não queira. Não regue o que Deus não plantou na sua vida. Cada um fica naquilo para o que foi chamado. Uma tarefa determinada por Deus, que somente os sacerdotes poderiam realizar. O princípio do fim para qualquer ser humano é quando ele pensa que pode tudo. Quando a soberba lhe domina, ele acha que o que dá vontade de fazer, ele pode fazer, sem considerar o Deus vivo e verdadeiro. E assim se deixa dominar pela soberba, achando que está no controle de tudo. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas aí acha que tem a ver com a masculinidade, é normal, o homem tem mais da mulher. Vai para o inferno, irmão. Tem conversa não. Deus não une ninguém pelo adultério. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Tratemos, eu e você, de conhecermos a palavra e vivermos embasados nela. Porque o crivo do julgamento, quando Jesus voltar, é a palavra. Não é o que você acha, nem o que eu acho.
é a palavra. Uzias quis abrir uma concessão. Famoso, poderoso, se ensoberbeceu. Quero oferecer incenso diante do Senhor. E quem vai poder me impedir? Nesse momento, ele deixa de se conduzir pelo temor ao Senhor. E não tem outra expressão. A desgraça toma conta. Andemos humildemente diante de Deus. Você pode me ajudar a pregar? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tema a Deus. Para quem está do outro lado, diga: tema a Deus. Igreja amada, o temor do Senhor não é um pavor irracional. Antes é respeito, é reverência, que surge na vida de todos nós quando apreciamos, entendemos os atributos e as qualidades de Deus. Ou seja, quando eu conheço Deus pela palavra, eu aprendo que Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é criador, Ele é juiz de tudo e de todos, e eu tenho que temer a Ele. Esse temor deve me conduzir antes de cada ato, palavra, ação ou reação. Eu preciso considerar, antes disso tudo, que eu prestarei contas de tudo diante do Deus vivo e verdadeiro. Tema a Deus, querido. O temor do Senhor traz entendimento e nos protege dos maus caminhos. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, naturalmente o respeito norteia a nossa relação com Ele e a nossa relação com o outro. Você sabe o que o temor ao Senhor faz? É Bíblia. Provérbio 14, verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temer a Deus preserva a minha vida. Provérbios 14, 27. Provérbios 16, verso 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, mas com o temor do Senhor o homem deixa de fazer o mal. O temor do Senhor nos faz desfrutar de uma vida abençoada e nos afasta dos caminhos tortuosos. Provérbios 8, verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Temer o Senhor é odiar o orgulho. Temer o Senhor é odiar a arrogância. Temer ao Senhor é odiar o mau comportamento e o falar perverso. Quem teme a Deus vive assim. Quem teme a Deus, como diz o texto, odeia o mal, não é orgulhoso, não é arrogante, não tem um mau comportamento, ou seja, não dá mau testemunho, nem fala perversamente. Irmão, uma coisa que a pandemia tem ensinado, e eu por natureza, por gostar muito do texto de Eclesiastes, gosto muito de refletir sobre a brevidade da vida, mas nesse tempo ficou bem mais evidente para mim e para vocês. Não deve haver lugar para soberba. A vida muda tão rápido. Você não é nada, eu não sou nada, você não tem nada, eu não tenho nada, nós estamos. E como uma sombra, a vida passa. E pode ir para um hospital e não voltar nunca mais. E o que é que adiantou a soberba? Veio do pó. E ao pó vai voltar. Tema a Deus, irmão. Tema a Deus. Uzias queria o que Deus disse que não podia. Ele queria acumular o sacerdócio e o reinado. Pela sua falta de temor, porque conhecimento ele tinha. Ele sabia que não podia. Mas pela falta de temor, ele insistiu no que Deus disse que não podia. E se Deus falou, está falado, irmão. Ele semeou a própria ruína. Entenda o seguinte: o que é que a Bíblia mostra? Quando a gente lê ela atentamente, um sacerdote poderia se tornar profeta. Temos vários exemplos, Ezequiel, Zacarias e outros.
mas nenhum profeta ou rei poderia se tornar sacerdote. Por quê? Porque Deus assim determinou. E Ele é Deus. A palavra dele se cumpre, porque Ele é Senhor. Qual é o único que tem essa função? Jesus, rei, sacerdote da ordem de Melquisedeque e profeta. Somente Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Ele conhecia a lei. E guarde isso: a quem muito é dado, muito também lhe será cobrado. Sem exagero. Foi pura arrogância, foi pura loucura, foi pura soberba querer à força o que Deus já tinha dito que não era para ele. Mais uma vez eu digo, cada um fica naquilo para o que foi chamado. Diante de tudo que Deus lhe proporcionou, diante de todas as bênçãos, diante de todas as conquistas, um reinado próspero, abençoado, organizado, porque o nosso Deus é ordeiro, Deus não age na bagunça, na nossa vida, no culto, em tudo, tudo é com ordem e decência. Assim se move o Espírito de Deus. Vitórias, notoriedade entre outras nações. Como deveria ter agido Uzias frente ao favor de Deus, frente à ajuda de Deus, frente à bondade de Deus? Eu aprendo com Davi. 2 Samuel capítulo 7. Está no palácio, reconhecido como rei em todo Israel. E as palavras de Davi foi: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Olhou para ele e disse: quem sou eu? Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família? Para que o Senhor me trouxesse a esse ponto, para que o Senhor me abençoasse tanto. O Senhor me tirou de detrás das ovelhas e me tornou soberano de Israel. Quem sou eu? E ele diz, e como se isso não bastasse, está lá em 2 Samuel 7, 18 e 19. E como se isso não bastasse para ti, Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família. Eu creio nisso, irmão. Depois que tiver de frutificar o que o Senhor determinou para frutificar, Ele recolhe. Mas eu creio, como diz a palavra, a minha descendência será poderosa na terra. Não por mim, amém? Não por mim, mas porque o temor ao Senhor garante essa bênção. Garante. Uma descendência poderosa na terra, uma descendência de homens íntegros. Até Jesus voltar, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos servirão ao Senhor. Uzias achou que podia fazer o que bem entendesse, desobedecendo ao Senhor, suas determinações, e achava que estava tudo certo. Deus é amor. Deus é amor. Lembra de Belsazar? Daniel capítulo 5. Profanou o que era santo, quando misturou santo com profano. Faltou-lhe da mesma forma, muito embora não conhecesse a Deus, rei da Babilônia, mas faltou-lhe o temor a Deus. Brindou aos ídolos com os cálices consagrados ao Senhor. Cálices esses que só poderiam ser usados no templo de Deus. E com o espírito de zombaria, profanação, ele faz uso indevido. Ele faz pouco caso, da mesma forma, da santidade de Deus. Pouco caso. Quando a gente vai estudar o texto de Daniel 5, era uma orgia ali. Uma bagunça. Tanto de festa como sexual também, uma bagunça. E ele pede de forma arrogante os cálices do Senhor. E profana. Talvez para humilhar os hebreus. Talvez para alegrar a festa. Em sua soberba, achava que podia tudo.
E o que desse na cabeça ele podia fazer. Faltou o temor a Deus. E ele pagou caro. As coisas saem do seu controle. E quem achava que podia tudo, se viu numa situação embaraçosa e não pôde nada. Para todo mundo ver, uma mão escrevia na parede, a mão de Deus dava uma sentença. Nem os soldados que guardavam o palácio real, da presença de intrusos, puderam deter aquela mensagem. Porque quando Deus age, age, irmão. O que aconteceu em meio à festa foi inesperado. O que acontece para vir de encontro à soberba de Belsazar foi misterioso, foi real e provocou espanto, medo, perplexidade em todos, mas principalmente no soberbo Belsazar. Seu semblante muda. Pode ler depois, Daniel capítulo 5. A palavra vai dizer que ele ficou pálido. Seus pensamentos o turbaram. Ele fica assustado demais. Dá uma tremedeira, diz o texto. E já não há mais pompa, já não há mais soberba, nenhum andar altivo. Porque Deus sabe tratar com os soberbos. A situação de Belsazar, nesse ato de Deus, serviu para lhe ensinar que a força dele nada podia. Os seus sábios nada sabiam. Sua riqueza naquela hora de nada adiantava. O homem que achava que podia tudo, agora percebe que não pode nada. Deixa eu te dizer. Algumas pessoas nessa vida precisam se deparar com situações assim. Às vezes levam alguns sustos para aprender que existem caminhos que, embora pareçam corretos, eles levam à morte. E somente em situações difíceis percebemos que a nossa força nada pode, a nossa sabedoria na verdade não sabe nada, e o nosso dinheiro não poucas vezes não vale de nada. Para Belsazar, nesse relato de Daniel 5, veja como Deus trata com os soberbos. E veja como Deus trata com quem não lhe teme. Seus sábios nada puderam decifrar. Quem vai chamar? Quem vai chamar? Daniel, que serviu no tempo de Nabucodonosor. Deixa eu ler para você, olha só. Ele prometeu um bocado de coisa para quem decifrasse aquela frase. Homem de Deus não tem preço, porque o nosso preço foi pago na cruz do Calvário. Quem decifrar, o rei vai fazer não sei o que lá. Daniel começa assim: pode guardar os teus presentes para você mesmo, e as recompensas dê para quem você quiser. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Aí ele diz: Belsazar, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, que o Deus Altíssimo deu grandeza, que o Deus Altíssimo deu glória, deu majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, ele está passeando pela história da Babilônia. O coração dele se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho. E ele foi deposto do trono real. Você sabe o que aconteceu com ele, né? Viveu como um animal. Achavam que ele tinha enlouquecido. Porque Deus não brinca com a soberba, irmão. A soberba transformou um anjo de luz em Satanás. A soberba só deforma. A soberba só causa estragos. Ande humildemente diante do teu Deus. Foi diz Daniel, até reconhecer, até que o Deus Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens.
e põe no poder quem ele quer. Agora é para ele. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, conhecedor disso tudo, não te humilhastes, embora soubesse disso tudo. Ao contrário, quisestes te exaltar acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, as mulheres e as concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas você não glorificou a Deus, que sustenta a tua vida. Você não deu a Ele a glória devida. Por isso, ele escreveu isso aí na parede. E eu vou lhe dizer o que é. Mene, mene, tekel, parsim. Deus está dizendo, Belsazar. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou que ele vai acabar. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi morto. Pesado fostes na balança, fostes achado em falta. O teu reino acabou. Porque com Deus não se brinca. Nunca estivemos nem estaremos nesse lugar para brincar de ser igreja. Aventurar na construção de uma igreja, não. Tem coisa muito séria envolvida nisso. Tem vidas indo para o inferno. E você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Você precisa estar andando no temor do Senhor. E quando abrir a sua boca, Deus vai te usar poderosamente. Da mesma forma aconteceu com Uzias. Vamos voltar ao texto para a gente encerrar. Ele brincou e se deu mal. Leia comigo os versos 18 de 2 Crônicas 26. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso. Você concorda comigo que Deus está dando uma oportunidade para Uzias aqui? Irmãos, esses sacerdotes são nordestinos. Pense nos cabas macho. É o rei, irmão. É o rei. Ele está dizendo: pare. Você está errado. Deus não te autoriza a fazer isso. Sabe o que é isso? Misericórdia. Se ele larga um incensário ali, se ele se derrama no chão e diz: Deus, pequei, me perdoa, a lepra teria lhe atingido? Não. Mas olha o que a soberba faz. Irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Eu fiquei pesquisando isso essa semana. É uma conjectura, mas é como se dissesse assim: vocês pensam que são o quê? Eu sou o rei. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus deu a oportunidade. Não aceitou? Na testa. Porque com Deus não se brinca, irmão. Na testa. O Senhor lhe feriu. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, agora não mandaram parar, expulsaram. O sacerdote Azarias, nordestino, cabra macho,
com a peixeira do lado aqui, revestido da autoridade que Deus lhe deu, no exercício do seu sacerdócio que lhe foi concedido por Deus, repreende o rei, manda sair, na repreensão não aceita, Ezequias recebe o que semeou. Se não for para pastorear, usando a autoridade que Deus deu, eu prefiro fazer outra coisa da vida. Mas eu estarei sempre livre no Senhor, no Espírito dEle e embasado na palavra dEle para exercitar a autoridade que Deus me concedeu. Aqui dentro é todo mundo ovelha. Eu pastoreio dessa forma. Aqui não tem posição. Aqui não tem as questões que tem lá fora. Status, posição, bens. Aqui não tem não. De jeito nenhum. É ovelha, é ovelha. Precisa ser exortada? Será exortada. A verdade tem que ser dita? Vai ouvir. Sempre em amor e respeito. Mas vai ouvir. Eu não abro mão da autonomia e da autoridade que não é imposta, mas foi recebida e dada por Deus. Já tentaram. Então eu vou sair. Eu não quero que saia, mas não deixarei de lhe repreender por causa de uma ameaça assim. A igreja é do Senhor, irmão. Quem dá o crescimento é Ele. É Ele que traz. Sim ou não? Sim ou não? Uzias está dizendo: vocês não mandem nada aqui. Eu faço o que eu quiser. Você lembra de Provérbios 16, 18? Guarda esse texto no seu coração. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. Esteja atento. Quando o orgulho quiser se assenhorar de você, cuidado, vá para os pés do Senhor, porque se ele tomar conta de você, o próximo passo é a destruição. O espírito altivo, depois dele vem a queda. E como diz a Bíblia, ficou leproso até o último dia da sua vida. E eu encerro. Andemos, igreja, amigos, humildemente diante de Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. A última parte do verso diz que Deus quer que andemos humildemente diante dEle. Deixa eu te explicar uma coisa sobre esse texto, e é com isso que eu quero encerrar. Miqueias 6, 8, a última parte do versículo. Ande, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Ande humildemente diante dEle. Sabe qual é a palavra aqui? Fala de uma aproximação modesta. Alguém para com quem você age com decoro. Implica em curvar-se para só então poder de fato andar com Ele. É caminhar curvado, prostrado, humilhado diante do Senhor. Porque não poucas vezes queremos andar de forma altiva, nariz empinado, com soberba. E eu lhe advirto em amor, essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Humildade é a qualidade das pessoas que procuram se manter no mesmo nível das outras. E sempre abaixo de Deus. Eu não posso nada. Amanhã, se Ele permitir, começam a colocar os tijolos lá. Se Ele permitir, a gente acorda amanhã. Se Ele permitir, a gente sai de casa amanhã. Mas tudo depende dEle. Tudo. Ninguém é melhor ou pior do que os outros. Como seres humanos, a princípio, todos estamos no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Quer saber se você se porta com humildade? Na sociedade há uma pirâmide. Há posições sociais. Veja como você trata as pessoas inferiores a você. Falando nesse contexto dessa pirâmide social. Aí fora. Como é que você trata o serviçal? Como é que você trata o vigia?
Na faculdade, como você acha que é um poste, ali um poste. Como é que você trata o garçom? Como é que você trata? Na verdade, enquanto seres humanos, estamos no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Andemos humildemente diante uns dos outros e principalmente diante de Deus. Humildade também é assumir os nossos direitos e obrigações, reconhecer os nossos erros e culpas sem resistência. Faltou humildade em Uzias. Ele irritou-se, ele deveria ter parado e disse: obrigado, eu ia cometer uma loucura. Obrigado por vocês terem me repreendido. Orem por mim, me ajudem, orem por mim e não se debater. Humildade. Sabe, igreja, é uma virtude adquirida lentamente em nosso interior. Surge como resultado de um encontro verdadeiro com Deus na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. E também na relação que temos a partir com a palavra de Deus. Humildade é uma palavra que vem do latim humilis, que significa que fica no chão, que não se ergue. O que é que faltou a Uzias? Temor e humildade. E aí eu encerro. Deixa eu ler para você sua devocional hoje antes de dormir, amém? Amém? Olha só, olha o que é que o temor a Deus faz. Escuta, viu? Escuta aí, crente. Aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes são poderosos na terra. Uma geração abençoada de homens íntegros. O que teme ao Senhor, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Os que temem ao Senhor, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Aquele que teme ao Senhor, verso 6, jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. O que teme ao Senhor, verso 7, não temerá mais notícias, porque o seu coração está firme. Ele confia no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, ele verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder se exalta em honra. O ímpio vê isso e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Tema a Deus e ande humildemente diante dele. Feche seus olhos.